Fala, Dev, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer aquele efeito do bottom sheet que eu prometi para vocês, né? Então a gente vai adicionar esse ícone de crédito e quando a gente clicar, fazer isso aqui tudo aparecer e isso aqui poder ser drag drop e etc, né? Tem um bug aqui, ó, no Figma, mas enfim, a gente vai fazer todo esse efeito, usar um SVG aqui, aprender também a usar SVG, ícones e fazer esse gestures aqui no bottom sheet, beleza? Então, vamos embora. Bom, na aula passada a gente ficou exatamente com essa parte aqui, né? A gente só fez funcionar o contador aqui bonitinho e agora vamos adicionar um ícone. A primeira coisa que a gente precisa saber é como que a gente usa ícone, né? Aqui com Expo. Na verdade é bem simples, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Eu abri uma nova aba. Então, se a gente digitar Expo Icons no Google, ele vai mostrar pra gente o link da documentação do Expo em relação a ícones. E o Expo já vem com uma biblioteca bem grande. Então, se a gente clicar nesse link aqui, ó, Vector Icons Directory, ele vai levar pra gente para todos os ícones que tem disponíveis no Expo, de várias libs, anti-design. Vocês vão ver aqui, ó, a gente vai usar o Info. Aí o Info tem do Anti-Design, N-Typo, Feather, Font Awesome, Foundation, Ion Icons e assim vai, um monte. Material também, então assim, é bem completo, a gente não vai precisar de muita coisa não, beleza? Como é que a gente usa ícone então aqui com Expo? Vamos escolher o ícone, eu vou usar o do Feather, né, que é o que eu escolhi mesmo lá. Então vai ser, simplesmente o nome dele é só Info, né, mas é da biblioteca Feather. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir aqui o nosso, deixa eu já deixar também aqui o nosso contador. A gente vai fazer assim, ó. Vamos importar from Expo Vector Icons, desse jeito. A gente vai importar a biblioteca que a gente quer, que no nosso caso é o Feather. E agora, só para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então eu vou colocar assim, ó, Feather. E eu vou colocar o nome, que é o Info, certo? Não podemos esquecer o size, que é um número, então eu vou colocar aqui 32, só pra gente ver como é que tá. E vamos esperar terminar aqui, e olha só, apareceu, tá vendo? Então, é muito simples a forma da gente utilizar ícones, né? Com o Expo, Vector Icons, né? Então é bem tranquilo, não tem muito mistério. Então agora vamos dar um tapa nesse design aqui, vamos criar um wrapper aqui, Credit Icon. Né? Vamos criar esse novo style daqui, component, pra gente jogar esse nosso Feather Icon aqui no canto. Então o que a gente vai precisar dizer? Credit Icon vai ser do tipo View. E ele vai ser do tipo Position Relative Top Right. Opa, aqui Top Right, ó, Right 0. Beleza? Pessoal, eu formatei meu computador, então eu tô sem extensão. Então deixa eu instalar aqui a extensão do Style Components, porque eu acho que eu não tenho. Style Components. Bom, vou instalar esse aqui, eu já tinha instalado, mas ele não pegou highlight, não sei porquê. Agora ele foi, pronto. Então beleza, agora aqui eu tô Position Relative, eu já salvei, mas ele não fez diferença, Right 0. Aliás, é porque o Position tem que ser Absolute. Bom, meu amigo, vamos embora. Pronto, agora sim. A gente tá aqui com o nosso, né, o botão, agora ele não é clicável, então vamos transformar isso aqui em vez de ser um View, vamos fazer um Touchable Feedback, então. Touchable Opacity, né? Touchable Opacity, e agora eu clico, pronto, agora ele já é clicável. Vamos colocar a cor dele, será que eu consigo mudar a cor aqui? Vamos testar? Color Red, só pra gente ver se rola. Não rola, claro, porque não é o nosso componente, né, de ícone. Então, ele tem uma propriedade chamada Color, onde aqui a gente pode setar a color que a gente quiser. No caso vai ficar Red, não é o que eu quero. Então vamos usar a nossa propriedade de Color e usar o nosso Gray. Pronto. Agora sim, show de bola, a gente pode já é clicável. Agora a gente precisa criar o nosso bottom sheet
E aí que vem a parte muito interessante. Vou colocar o nosso bottom sheet bem no final, né? Então é o que eu recomendo vocês fazerem, né? Sempre colocar no final do componente maior, do componente raiz, para que ele possa ter o overlay e funcionar tudo bonitinho. Vamos criar então o nosso... Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui o nosso arquivo. Components bottom sheet.tsx. Isso. E agora a gente vai importar o React. Vamos importar o React, o styled. Bom, import styled from styled components native. Beleza. Eu acho que eu também snippets. Vou adicionar esse cara aqui porque eu acho que é ele que tem pra mim o styled components. Isso mesmo. Pronto. E vamos criar um componente, né? Componente aqui que é o bottom sheet, que é a nossa function, export function bottom sheet. Ixi, escrevi tudo errado. Bottom sheet aqui, como é que tá certo? Beleza, então bottom sheet, fazer ele retornar um 2, vou fazer um aqui só tô olhando minha cola aqui, bottom sheet, né, const. Bom, a princípio vamos só ver isso aqui funcionando, tá? Deixa eu só fechar aí. Poxa, cara. Galera, eu vou pausar aqui porque eu preciso configurar de novo a questão do tab spacing, tá bom? Já volto. Bom, beleza, pessoal. Aqui eu resolvi no meu editor de texto a questão do tab size, né? Que tava 4, eu queria usar 2 mesmo. O que eu fiz aqui? Eu instalei a extension do editor config e cliquei com o botão direito aqui na raiz e cliquei no botão generate.editor.config. E aí no editor config você escolhe o ident size, né, que é o tamanho do espaçamento, que eu coloquei, tava 4, coloquei 2 e botei esses dois valores para true, porque eu quero que ele insira automaticamente uma nova linha ao final de cada arquivo, tá bom? E aqui também tirar os white spaces do final, para ele também deixar como true. Então é só isso, e aí já resolveu, agora já está bem tranquilo. Então vamos dar continuidade aqui, vamos colocar aqui um text só para a gente ver do funcionou. E aí a gente faz aqui um import do text mesmo, só para a gente ver, do próprio React. Aliás, não é do React aqui, né, galera? Foi mal. Do React Native. Então vamos fazer esse text from React Native. Pronto. Beleza? Agora a gente tem que fazer funcionar, né? Obviamente. Vamos lá no nosso counter e vamos colocar aqui embaixo, como eu falei, o nosso bottom sheet. Importou e foi. Tá aqui, funcionou. Maravilha. Vamos voltar para o nosso bottom sheet. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui, deixa eu remover esse cara porque a gente não vai mais utilizar. A gente vai criar o nosso backdrop, tá? Então vamos criar aqui o nosso backdrop. Esse nosso backdrop, ele vai ser nada mais, nada menos do que aquele fundo preto que vai cobrir toda a tela. Então ele vai ter que estar por cima de todo mundo. Então vamos criar. Então vamos lá. Então ele vai ser position absolute, top 0, right 0, bottom 0 e left 0, porque eu quero que ele cubra tudo. E o background vai ser red, só pra gente ver que ele pegou todo mundo, já era, exatamente. Agora a gente muda para RGB.5. Beleza? E aqui a gente criou o nosso backdrop. Antes eu queria só dar uma dica que é o seguinte, pessoal. Nessa tela aqui nossa, nesse nosso caso aqui do Android, a gente, assim, ficou perfeito, né? A gente vê que ele cobriu, encostou tudo aqui no topo certinho. Mas se a gente estivesse visualizando isso no Android, no iPhone 10, por exemplo, nos iPhones mais novos, onde ele não tem esses menus e etc., a gente iria ver que ficaria um espaço em branco embaixo e também em cima, e que fica bem feio. Então, para a gente tirar esse espaço em branco,
a gente vai colocar vamos subir um pouco mais para o negativo aqui e descer um pouco mais para o negativo também, para que ele cubra esses espaços em brancos, tá? Para ficar funcional, para ficar o overlay bonitinho mesmo, o backdrop ficar funcional nos iPhones. Então eu vou colocar aqui no top menos 50 e no bottom menos 50, opa, foi mal, menos 50 também. E aí dessa forma, pra gente é imperceptível, mas se você estivesse aí testando no seu iPhone X e etc, você iria ver que funcionou, tá bom? Pode fazer o teste aí se você tem um Apple, ou se você tem um iPhone e quiser testar com o próprio Expo, né, um iPhone mais novo tem que ser, aí você vai conseguir ver esse resultado. Então pronto, tá feito. O que a gente vai precisar fazer agora? Vamos criar o nosso card, né? O nosso card a gente vai colocar logo abaixo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso, vamos colocar o nosso card aqui embaixo, que vou chamar de card, né? E, bom, beleza, a gente tem o nosso card, vamos colocar aqui como o nosso card content. Vou colocar aqui um texto apenas, também, e dizer só o seguinte: funcionou, card. Só para dizer que esse é o card, tá? Vamos fazer assim, ó, card style view. O position desse card também é absolute. O bottom dele vai ser 0, porque eu quero que ele grude aqui no final. Então eu tenho que fazer o bottom 0. Mas vamos deixar assim por enquanto, só pra gente ver como é que tá ficando. Background vai ser white, que é branco mesmo. E vamos ver como é que ficou. Assim, claro, a gente não declarou o componente text. Bom, beleza, ele tá aqui. Vamos colocar assim, position absolute, vamos colocar top 0, só pra gente ver. Aqui, ó. Se vocês repararem, ele tá bem aqui em cima, né? O card, tá vendo? E ele ficou embaixo. Se eu fizer um top 50, por exemplo, ele vai ficar branquinho porque ele vai estar isso. Show, então ele está aqui. Não é onde a gente quer colocar ele, a gente quer colocar ele embaixo, então vamos colocar, em vez de ser top, vai ser bottom. E aí que tem também o esquema, então vai ser bottom 0, só que ele sumiu. Não, tá certo, né? Ele está aqui mesmo, então bottom 0. E vamos expandir ele, o widget. Talvez um left 0 e um right 0 já resolve. Vamos visualizar como é que vai ficar. Pronto, funcionou. Vou colocar um padding de 24 pixels. Ótimo. E agora eu vou colocar um border top left radius, de 24 pixels e um border top right radius de 24 pixels também. Isso, agora tá bem parecido, bem daquele jeito que a gente quer, né? Beleza, e agora o que a gente faz, vamos fazer com que esse conteúdo aqui dentro seja dinâmico e a gente defina também aquele nosso indicador, que eu vou pegar aqui, ó, pra gente ver como é que era o indicador aqui, esse tracinho aqui, ó. Vamos fazer esse tracinho aqui também e fazer com que esse conteúdo seja dinâmico, ou seja, eu posso reaproveitar esse nosso componente bottom sheet e passar para ele o que eu quiser. Então vamos fazer isso. Aqui. Pronto. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Vamos definir, vamos passar aqui, criar o nosso que a gente chama de indicador. Acabei abrindo aqui o Android Studio sem querer. Beleza, vamos lá, indicator, né? E vamos mudar isso aqui para indicator e dizer que isso aqui é do tipo view. Eu vou dizer que o high dele é 3 pixels, o widget dele é 88 pixels, se não me engano, esse é o valor do nosso... deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou trazer para cá, isso. Então, se a gente for olhar aqui, quanto que é 80, né? 80 por 3. Então, vamos voltar lá.
Isso, vamos abrir aqui também. Então aqui a gente vai colocar 80 pixels por 3 pixels. E vamos ver, colocar o nosso indicador, ele está aqui. E o background dele vai ser do tipo gray. Né? Pronto, tá aqui. Vou colocar um border radius de 4 pixels. Ou 2 pixels, né? Pra colocar 3 pixels, vamos ver como é que fica. Acho que vai ficar bem perceptível pra gente. Eu vou colocar uma margem de 0 alto aqui, para ele ficar centralizado. E ótimo. E vou colocar um margem bottom, na verdade, de 14 pixels aqui, só pra gente ver um resultadozinho. E aqui eu vou passar o nosso props children aqui. Aqui a gente tem o nosso props. Que agora aqui ele passa props aqui, ele aceita componentes, né, filhos aqui. E agora a gente vai lá no nosso counter screen, vamos colocar alguma coisa aqui dentro do nosso bottom sheet. Deixa eu fechar esse aqui. Vamos colocar aqui deixa eu ver, title. Ou vamos colocar na verdade, content wrapper, né, credit wrapper, vamos dizer assim. E um credit, ou melhor, logo, que a gente vai aprender agora. Vamos primeiro ver funcionando, né? Text. Acho que esse text aqui eu posso importar lá do React. Pronto. E agora a gente vai criar esse credit wrapper. Só para ter alguma coisa mesmo. Credit wrapper text funcionou, então tá tudo beleza. Agora vamos colocar aqui já a nossa logo, né? Então eu tenho a logo aqui, ela é um arquivo SVG e eu vou colocar ela dentro da pasta do nosso projeto e a gente vai aprender a usar. Bom, o meu arquivo de logo já está aqui dentro de assets, ó, logo SVG, eu já coloquei. E agora é o seguinte, deixa eu... Beleza, então para a gente utilizar arquivos de SVG aqui na nossa aplicação, no React Native, com Expo e tal, a gente vai precisar, tem algumas formas, né? Mas a forma que eu mais gosto de fazer é abrindo lá, né, no site, aqui ó, procurando pelo React Native SVG, React Native SVG Transformer, esse cara aqui. Então a gente vai configurar, instalar ele, configurar para a gente poder utilizar os nossos arquivos SVG como se fossem componentes. Então basicamente o que a gente está fazendo, na verdade, é transformando o nosso SVG em um componente em React de forma automática, né, sem a gente precisar ter que fazer isso na mão. Então para isso ele precisa de ele tem alguns requisitos, né? A instalação e configuração dele é só seguir esses steps e a gente vai seguir aqui agora bem rapidinho. Então tem que instalar esse React Native SVG. Para a gente que está utilizando o Expo, né, ele tem a instalação dele é bem tranquila, ó. Você basicamente vai, with Expo você só dá um Expo install React Native SVG, no meu caso já está instalado, mas você faz isso aqui e já é. E depois disso você faz esse comando aqui também. Então vamos lá. Vamos parar aqui nossa aplicação, porque a gente vai ter que fazer tudo de novo. Vou ter que subir ela de novo. Bom, enquanto instala, depois que já instalou, a gente vai precisar fazer o seguinte, ó. No caso, a gente utilizando o Expo, já até a versão 31 para cima, a gente vai precisar criar esse arquivo. Ele fala aqui para a gente criar um arquivo se ele não existir. Então a gente cria esse arquivo metro.config.js e vamos criar ele então aqui. metro.config.js. Não é isso? metro.config, isso mesmo. E aí a gente cola aquilo lá que a gente copiou. E aqui ele fala, se a gente estiver utilizando o Expo, a gente também vai precisar adicionar isso ao app.json, né? Ao nosso app.json. Então
Então vou adicionar essa parte aqui, ó, package opts, ao nosso arquivo aqui, ó, app.json, JSON é ótimo. Vamos adicionar aqui no finalzinho e pronto. Uma vez que a gente fez isso, agora a gente já consegue utilizar a logo no nosso componente. Então vamos dar um yarn start aqui de novo, esperar ele rodar. Vou rodar aqui. Fechar isso aqui, mandar rodar de novo. Pronto, tá aqui. Agora a gente faz como? Vamos lá. Vamos fazer assim, vamos importar a nossa logo, colocar um width de 100, só pra gente ver, tá? E um height de 40, beleza? Só pra gente ver aqui como é que é. E aqui o nosso logo a gente vai importar assim, ó, from de nosso assets, e a gente faz o logo SVG. Aqui ele vai reclamar dizendo que não achou, mas na verdade ele achou sim. Então aqui, pronto, a gente consegue ver que o nosso arquivo está funcionando, o nosso SVG funcionou bonitinho, tá? E agora a gente vai só ver qual é o tamanho que a gente configurou aqui. 41 de altura e 89 de largura. Então vamos voltar. Então 289 de largura e 41 de altura. Vamos tirar o nosso text. E aqui o nosso DevLover está aqui, bonitinho. Porém, ele não está centralizado. Então vamos no nosso Credit Wrapper. Vamos fazer com que o Justify Content Center. Eu acho que é Justify ou Align. Acho que é Align. Align Items Center. Pronto, a nossa logo agora ficou centralizada. Os nossos itens vão ficar centralizados, né? E eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos chamar esse aqui de logo SVG. E eu vou criar aqui const logo style logo SVG. Quero criar um estilo para nossa logo. E eu vou botar uma margem bottom de 14 pixels, de 10 pixels aqui, só pra gente ver que funcionou. Vou colocar um border, um pixel solid red, pra gente ver que ele ficou centralizado mesmo. Ó, pronto, tá vendo? Esse é o tamanho da nossa logo. E ela ficou centralizada bonitinho. Então vamos deixar assim, deixar uma margenzinha mesmo. E a última coisa que a gente falta para completar é esse texto aqui. O fonte Monte Serra tamanho 16 regular e a cor é preta mesmo, só que é aquele nosso black, né? Lembrando que é o nosso black 333. E é o nosso black que, se não me engano, a gente já definiu lá nas variáveis. Vamos ver aqui. E agora a gente vai colocar aqui com credit, chamar de credit text, styled text também. Color vai ser color, botando color black, certo? E assim, font family vai ser fonte do tipo body, title, vou colocar body, que eu acho que o nosso body aqui é o valor Monte Serra regular, isso mesmo. Então, font family é o Monte Serra regular, font size 16 pixels e a gente tem o nosso credit text. E vamos colocar aqui aquele nosso texto, que esse aplicativo foi desenvolvido com muito amor. Então, opa. Beleza, esse aplicativo foi desenvolvido com muito amor. Temos alguns ajustes para fazer, como por exemplo
o tamanho dele, na verdade, aqui, ó, é de 289. Então vamos fixar a largura dele e deixar o texto também centralizado. Então para que isso aconteça, a gente tem que fazer assim. Então nosso text align vai ser center e o width vai ser 289 pixels. E exatamente. Agora a gente vai adicionar um margem bottom de 50, só para a gente ver isso daqui bem largo, né? Vamos ver até como é que ficou aqui, olha só. A altura, a distância do texto para a logo é 44 e a distância da logo para esse cara aqui é 36. Então vamos tentar deixar o mais próximo possível. Não vamos preocupar muito com a logo, mas vamos fazer assim. Margem top, vamos colocar 16 pixels. Vamos tirar essa margem bottom aqui, porque esse cara vai ter uma margem top de 44 pixels. E aqui eu vou colocar um pouco mais. Na verdade, até vamos ver como é que é. Ó, 170. Então vamos colocar aqui uns 170 mesmo, pra gente ver. Mas bem parecido. Mas eu acho que 170 é muito. Então vou colocar uns 150, que eu acho que tá bom. Beleza, pessoal. Então aqui a gente já fez. Agora o que a gente precisa fazer aqui? Fazer as animações, certo? Vamos transformar esse cara aqui fazer a nossa animação. E vamos fazer com que o nosso backdrop lá do nosso bottom sheet seja clicável, tá? Então para isso a gente vai precisar fazer com que ele seja tem um touchable feedback, na verdade é touchable without feedback, porque eu não quero que ele fique opaco nem nada. Simplesmente a gente tocou, ele desaparece, né? E quando eu fizer on press, eu vou fazer uma animate out start. Vocês vão entender o que vai rolar aqui, mas antes vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer o animate out quando eu clicar aqui, tá? Vamos criar essa nossa função, function animate out, e aqui eu vou dar um console.log animate out para ver se funcionou. Tô tocando aqui, nada acontece, mas se eu clico no backdrop, ele chama o animate out, funciona bonitinho. E agora, aí que vem a parte interessante. Como que a gente transforma uma nossa view? Como a gente coloca animações na nossa view? Tá? Então, essa é uma forma bem bacana. Eu não vou muito a fundo, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente usa. Basicamente, a gente usa a biblioteca Animated do React Native, né? Então, vamos transformar esse nosso backdrop em uma Animated View, que a gente fala. Para isso, a gente vai vamos renomear esse backdrop para algo como Animated Backdrop. Vamos manter o estilo dele todinho. E aqui eu vou importar, ó, já importou provavelmente, ó. Ele importou do React Native, a biblioteca Animated. E eu chamo o método createAnimatedComponent e passo o backdrop original que a gente teve. E agora eu substituo o nosso backdrop por um Animated Backdrop. A partir daqui, agora ele já se tornou um componente, já é um componente animado, ou seja, preparado para ser animado. Mas agora a gente precisa fazer as animações com ele. Como é que a gente faz as animações? Então eu vou mostrar aqui uma forma bem simples. Vamos dizer que quando a gente clicar aqui, eu quero que ele mude, né, os valores dele, por exemplo, de opacidade, vamos dizer. Então eu vou criar aqui um valor animado também, isso é importante. Então eu vou criar aqui um opacity, né? Vou chamar de backdrop opacity e vou dizer que ele é um new animated value. Ele começa como 1, tá? O que eu quero dizer? A opacidade dele inicialmente é 1, nesse caso aqui, quando a gente terminar tudo, a gente vai ter que ser 0, porque o nosso componente inicial é o contador e não esse backdrop, beleza? Então, mas vou dizer nesse caso aqui que é 1 mesmo, ou seja, ele tá visível, e eu quero fazer com que a animação dele para opacidade 0, fazer o fade, né?
seja animada. Então, para isso eu preciso de um valor animado. É assim que a gente declara valores animados juntamente com os componentes animados com React Native para fazer animação. Sem isso você não vai conseguir. Beleza, então feito isso, eu preciso agora definir que essa opacidade aqui, ó, a opacity do estilo dele vai ouvir o backdrop. Cadê? Backdrop opacity. Então esse vai ser o valor, backdrop opacity, né? Ele vai ouvir a opacidade. Então, e agora, isso é importante, tá, gente? Lembrando, olha, esse backdrop opacity ele é um objeto. Se a gente não transforma se a gente só usa aqui o backdrop, ele vai dar erro. Vai dizer pra gente, olha, valor para opacidade não pode ser um Readable Native Map to Double. Então, assim, porque ele espera que o valor de opacidade seja um double. E aqui a gente passou um objeto. Então, obviamente, não vai funcionar. Por isso que a gente precisa dos valores animados, tá bom? Desculpa. A gente precisa das nossas views, nossos componentes sendo animados. Então, a gente precisa fazer esse tratamento aqui. Você poderia fazer também animated.view dessa forma aqui, trabalhar o estilo por conta própria, isso é uma outra alternativa, mas nesse caso eu gosto do Styled Components, acho que fica mais simples, legal de trabalhar como CSS mesmo. E agora aqui a gente vai fazer animação, pra gente ver isso aqui funcionando. Primeiro a gente vai fazer desaparecer só o backdrop, tá? Então vamos lá, o que a gente faz aqui? Vamos pegar o nosso valor, a lib, animated, e a gente faz tem vários efeitos que a gente pode fazer. A gente pode fazer utilizando o timing, a gente pode fazer também utilizando o string. Vou usar o timing porque para esse caso aqui é mais simples. O string tem uma animaçãozinha, como se fosse um debouncezinho, mas vamos usar o timing que é tipo linear do CSS, para quem já sabe CSS. Então, animated timing, e aí a gente vai passar qual é a propriedade animada que a gente quer passar e passa o segundo objeto, que é para qual valor ele vai ser passado. E a gente não pode esquecer de chamar o método start. Feito isso, quando eu clicar agora, ó, ele fez um fadezinho. Tá vendo? Vou fazer de novo, ó. Toquei, viu que teve um efeito, né, diferente. No caso, se a gente quisesse trabalhar sem ter animação, inclusive aqui a gente também tem outras propriedades que a gente pode utilizar. O delay, pode utilizar o duration e até mesmo o easing. São propriedades da animação do timing. Para cada tipo de animação tem propriedades diferentes, tá? Então vamos dizer que a nossa duration é de 1 segundo. Vou mudar aqui essa propriedade. Vai durar 1 segundo essa animação. Demorou mais. Vou colocar aqui 3 segundos só para exagerar. Ó, como tá demorando. Beleza. Super funcional. O default dele, se não me engano, é 500 milissegundos, mas eu não tenho tanta certeza. Então, isso aí só dá um Google e você descobre. Não vou fazer isso agora pra gente não perder muito tempo. Mas é assim que a gente anima. Agora, tá, Marco, e em alguns casos eu não quero... Eu quero que seja instantâneo. A gente vai ver isso também, então não se preocupe. Como é que eu faria? Ok, então a gente fez, fez esse efeito aqui, essa animação. Tá funcionando, mas eu quero que ele também empurre para baixo aqui o nosso card. Então vamos transformar o nosso card também para algo do tipo animated card e vamos fazer a mesma coisa com o nosso card. Vamos criar uma constante animated card e ele vai ser animated create passando o card. Pronto. Nosso card está aqui. E agora eu quero fazer o seguinte, no mesmo tempo que rolar essa animação do backdrop, eu quero que ao mesmo tempo que eu configurar, o tempo que eu quiser definir tudo, mas com a mesma duração, ele também esconde o nosso card. Para isso, o que a gente vai precisar fazer? Existem alguns macetezinhos aqui que a gente vai precisar. Um deles é, no nosso animated card, a gente vai chamar o nosso método onLayout, tá? Event change, e a gente vai definir aqui com esse cara aqui que a gente vai, com esse cara aqui é o seguinte, a gente tem esse evento e o nosso evento, vou mostrar para vocês aqui onLayout, só para vocês verem.
a gente vai conseguir pegar event, native, só para não escrever errado, é native event, tá? Layout height. A gente consegue pegar a altura do nosso card com esse evento de onLayout. Então, se eu fizer isso e abrir aqui, ó, a gente tem aqui, ó, 356 e uns quebradão, tá vendo? Então, isso é interessante pra gente, porque a gente vai precisar esconder, né? O que a gente quer? Eu quero que a propriedade bottom dele seja negativa ao tamanho dele, para que ele se esconda perfeitamente, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui para isso? A gente precisa saber o tamanho desse componente. E a gente só consegue saber o tamanho de um elemento, de um componente nosso, quando ele é criado, né? Exatamente no momento de criação, no layout dele, quando esse é um layout como se fosse assim, carregou. E aí a gente consegue pegar a altura dele. E sabendo agora a altura, a gente vai setar isso para um state nosso. Então vamos criar aqui const, aliás, vamos chamar assim de height, card height e set card height, tá? E vamos usar o use state do nosso React. E inicialmente a gente não sabe o tamanho, né? Então vamos deixar como 0 mesmo. Não tem problema nenhum. A gente deixa o card height como 0 inicialmente. E aí no momento que ele receber aqui o evento, a gente faz um set card height para isso daqui. E agora que a gente tem um set card height, vamos só fazer uma coisinha aqui, só para a gente ver aqui funcionando, tá? Vou importar aqui o text do React Native e eu vou passar aqui o card height, só para a gente ver, ó. 376 agora, né? Então agora 370, aqui foi 356 e agora é 376 por conta desse nosso texto, por isso que aumentou um pouquinho mais o tamanho. Mas basicamente a gente consegue ter a altura do cartão agora. E agora com a altura do cartão já carregada, todo bonitinho, a gente vai poder passar para essa nossa animação. Então o que eu vou fazer aqui? E isso é bem interessante. Vou fazer um style, e para o nosso style eu vou fazer um transform, que é o que a gente quer, e translate y vai ser vou ter que criar um bottom, né? Vou ter que criar uma animação bottom também, vamos lá. Const bottom new animated value para 0 por enquanto, né? A gente colocou como aqui o nosso animated card? Bottom 0, beleza. Eu vou colocar aqui é uma outra dica, tá, pessoal? Que é o seguinte: se você também tivesse num iOS, no iPhone, por exemplo, XR, no iPhone pra cima, né? XR pra cima, que tem aquele espacinho extra embaixo. Você estaria vendo um espaço extra embaixo. Na verdade, esse nosso card aqui, ó, ele estaria terminando desse jeito aqui, e aqui estaria um transparente aqui do botão, enfim. Para a gente resolver isso, a gente vai fazer aquela mesma jogada do backdrop. Então vamos botar um bottom aqui como negativo, menos 50, e compensar isso, padding bottom, tá? Compensar isso com um 50, entendeu? Já tem um padding bottom aqui, né? Então eu vou fazer assim, ó, 24, 24 e 50 pixels. Beleza? Que é top, right e bottom. E o left, como definir, ele vai pegar do right também. Então fica top, right, left, bottom. Essa é a ordem. Então a gente colocou aqui uns 50 pixels de padding para o nosso card, só que tem que ser um pouco mais, né? Na verdade vai ser 50 mais 24, que dá 74. Então vamos colocar um 74. E agora ele está com a altura maior ainda, não tem problema, a gente já compensou. Na verdade, ó, vamos ver, ficou no risco aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó, 0 e como tava, 24, tá? Continua no risco, tá vendo? Se eu fizer bottom menos 50, ele vai descer, ó. Viu que ele desceu esse espaço aqui, que foi 50 pixels mais ou menos. Então ele desceu 50, mas a gente tem que compensar agora com padding para poder ficar
os 50, né? Compensar com 50 a mais e aí fica certinho. Beleza, então a gente fez isso. Vamos fazer o bottom aqui agora. Já tem, ele inicialmente vai ser 50, né? Tem que lembrar desse detalhe. Bottom menos 50 inicialmente. E aqui vamos fazer assim, vamos ver esse bottom 0 aqui. Pronto, bottom 0. E aqui o nosso bottom vai interpolar. Aqui a gente tem um input range. Ele vai interpolar entre 0 e a altura do cartão. E o output range vai ser entre 0 e o card height também. Felizmente é a mesma coisa, mas o que eu quero dizer é que vai ser a altura do cartão, né? E eu vou fazer também aqui o detalhe, um extrapolate para clamp, porque daí se por algum motivo eu mudar a animação, a gente não vai ver diferente, não vai sofrer a diferença das coisas. Bom, enfim, não vou entrar muito detalhe nisso, mas vamos usar desse jeito a configuração, tá? Beleza, e agora o que a gente vai fazer? Vamos verificar se deu certo? Ótimo, por enquanto ainda não, porque a gente tem que também fazer a animação no fade out, né? Time, aliás, backdrop opacity, pessoal. Então aqui é o seguinte, ó. O que eu fiz de errado aqui? Vamos ver. Translate Y. Beleza, então é o seguinte, agora a gente precisa fazer o seguinte, eu errei aqui, tá? Vamos corrigir. Porque o seguinte, o input range da interpolação é o seguinte, o que vai entrar aqui para mim e o que eu quero que saia de acordo com o valor que entrou. Então, o nosso backdrop opacity, os valores de opacidade que a gente está trabalhando aqui, são números entre 0 e 1. Então, o valor mínimo é 0 e o valor máximo é 1. Então, o range de entrada é 0 e 1 e não card write. Tá vendo? Então, o nosso backdrop opacity vai ser de 0 e 1. E o nosso output, que aí sim, que é o que a gente quer para o nosso translate, ele vai repassar de 0 até o nosso valor do card height, né? Então, ele vai fazer a transição, ele faz a brincadeira para a gente automaticamente. Então, isso é uma coisa muito legal de interpolação nas animações. Então, o que a gente quer fazer aqui? Olha só, do jeito que está agora, se eu salvar, ele sumiu, quando eu clico ele aparece. Então a gente só precisa brincar com a ordem aqui direitinho de fazer essas coisas, tá? Então o que eu quero fazer? O que a gente está mandando ele fazer? Olha só, quando for 0, ou seja, quando ele for transparente, eu quero que ele esteja em 0, ou seja, ele apareça. E quando ele for 1, ou seja, quando ele estiver visível, o backdrop, eu quero que ele se esconda, basicamente, né? Que ele faça o translate da altura do cartão. Então, a gente basicamente só faz o contrário aqui, tá? Vamos dar esse aqui. Você pode mudar o de baixo também, isso aqui não importa não. Ah, tá, importa sim. Então tem que ser um valor crescente para o input, tá? Então aqui nesse caso nosso a gente vai usar o card height. E aqui o 0 para o output. Então você pode inverter só o output. O input tem que ser crescente, não pode ser decrescente. Agora sim está funcionando. Vamos tentar aqui de novo ver. Cliquei, ele saiu. Beleza? Você reparou que é o mesmo tempo, né? Então isso é uma coisa bem bacana. Então ele sumiu completamente. Beleza, então agora a gente vai fazer os gestures aqui. Vamos fazer com que a gente consiga fazer o dragzinho daqui, né? Não só clicando fora aqui, não está clicável, e eu vou mostrar para vocês um miguezinho que a gente pode fazer, né? Vamos primeiro trabalhar aqui o nosso gesture, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Para trabalhar com gesture, a gente vai precisar criar aqui o nosso... Eu criei um bottom aqui, não vamos usar o bottom não. A gente vai precisar do nosso pen responder. Vamos criar o nosso pen responder, que é a biblioteca, né? Que a gente vai estar utilizando do React Native, então ele já até importou aqui para mim, vamos tirar esse cara, e vamos criar um novo objeto. Aqui passando esse novo objeto, a gente tem várias, olha só, a gente tem vários callbacks, vários eventos, né?
para a gente utilizar o PanResponder. Mas basicamente eu criei um objeto PanResponder e eu vou passar esse objeto aqui, os atributos dele, para o nosso Animated Card, que é o objeto que a gente está querendo manipular. Então a gente vai passar dessa forma: PanResponder, PanHandlers, tá? Então vamos passar todos os PanHandlers para o nosso Animated Card e vamos definir aqui esse nosso objeto. Agora vamos definir o que vai acontecer com os movimentos. Então eu vou fazer assim: onMove should set PanResponder, chama gesture state, certo? Vamos fazer assim. Okay. Agora, no onPanResponder grant, na verdade onMove, né? Vamos fazer o seguinte. Olha só, o que eu quero fazer. Primeiro, eu estou dizendo que eu estou passando true para esse objeto, né? Do tipo onMove should set PanResponder true, ou seja, eu estou habilitando, né? Ele mover aquele elemento. E o que eu quero fazer aqui? Vamos ver o seguinte. Eu quero o seguinte: quando eu mover esse cara, quando eu estiver movendo, né? Eu quero que ele altere, não necessariamente estiver movendo. Assim, é porque a gente cria o objeto PanResponder e quem observa os movimentos do mouse é esse objeto PanResponder. Então a gente está criando um PanResponder para esse card, de forma que quando a gente faz algum movimento com um clique, né, algum movimento de gesto lá com o dedo e tal, esse nosso objeto que a gente jogou dentro do nosso card, esse objeto ele vai responder, ele tem os callbacks dele que a gente está definindo. Então ele vai estar fazendo certas coisas que a gente vai definir. Mas ele não move automaticamente. Por quê? Porque ele não sabe o que ele vai mover, qual propriedade, que tipo de coisa que ele está movendo. A gente não definiu. Então ele não é inteligente o suficiente do tipo só cria o objeto e ele move pra gente isso aqui tudo do jeito que a gente quer. Não, ele não sabe. Porque, por exemplo, eu posso fazer um toque aqui para direita, para esquerda e o computador, né, basicamente o código, estaria te perguntando assim: cara, tá, olha, eu estou observando esse movimento aqui, ó, para cima e para baixo, círculo, etc. E o que você quer que eu faça com isso? Então ele não sabe, então a gente precisa definir. Por isso que a gente cria um objeto de PanResponder, passa os handlers para o Animated Card, que é a view que a gente quer animar, e aí a partir daqui agora a gente define. Então, o que eu quero fazer? onPanResponder move, ó, onPanResponder tem vários estágios. onPanResponder move, onPanResponder start, release, grant, end, terminate e assim vai. Para o nosso caso, eu quero onPanResponder move, né? Eu quero definir o seguinte: no momento que ele estiver movendo, eu quero fazer alguma coisa. Então, o que eu estou passando aqui? Por que eu estou passando underscore, tá? Porque o primeiro parâmetro é um evento, ó, GestureResponder Event. Então, eu não estou interessado no evento agora, eu estou interessado no state dele, que é esse PanResponder Gesture State. Por quê? Porque esse Gesture State, Gesture State, ele passa pra gente várias informações. Vou mostrar para vocês aqui. Gesture State. Ó, esse é um objeto muito importante. É esse objeto que tem as informações de Y, X, Z, Pressure e vai. Então, aliás, nem sei se tem Pressure, mas ó, eu fiz um movimento aqui, olha só, ele tá frenético, tá vendo? Então, quando eu faço movimento, eu estou interessado nesse objeto exatamente por isso, ó, porque ele tem o delta x, quanto ele moveu, o delta y, tá vendo, ó, do mouse, e o valor mesmo, xy, o y, o posicionamento dele aqui, ó, né? Aliás, momento do clique. E assim vai. Então, a gente está interessado no nosso delta x e no nosso delta y, é dx dy, porque eu acredito que eles abreviaram para delta, tá? Que é o quanto andou, né? O quanto andou a partir do momento que ele começou o gesto, o toque. Então, por exemplo, aqui eu cliquei
Movi um pouquinho, ó, pronto. Quanto que andou o meu ΔX? Olha só, 0 e o Y 0, tá vendo? Então se eu mover mais um pouquinho o mouse, ó, ele vai mexendo mais, ó. Como eu estou movendo para a direita, o meu Y varia pouco, mas o meu X está variando mais, ó. Mas isso é em relação ao primeiro toque. Se eu solto aqui o mouse e clico de novo, já zerou. Por quê? Porque eu estou num novo evento, num novo momento aqui. E aí, ó, se eu mexo de novo para a direita um pouquinho, ó, o X já ficou próximo de zero de novo, tá vendo? Então, isso é importante vocês entenderem para saber como funciona. Se você quiser brincar, eu recomendo muito você fazer exatamente o que eu fiz. Bota o objeto lá, trabalha com console log, todos esses que foi o que eu fiz também para aprender, tá? Então você trabalha todos esses movimentos aqui com console log para ver o que está rolando. E aí você poder brincar com esses valores. É a melhor forma de você, uma das grandes e melhores formas de você aprender a dominar os gestos aqui, o Pen Responder. Tá bom? Mas no nosso caso, o que a gente vai querer fazer? Eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer que ele trabalhe o posicionamento, né? O posicionamento dele, o translate, de acordo com o movimento de ΔY, que é o quanto ele andou para cima e para baixo. Então, eu posso fazer o seguinte, vou fazer uma desestruturação e já passar o DY, vocês viram que é um objeto, então eu já estou interessado direto no DY, não vou ficar pegando o objeto. E eu vou passar ele para a minha propriedade lá, que seria aqui o Translate Y, mas é o Backdrop Opacity. E agora, o que a gente faz? Temos um pequeno problema, vamos ter que fazer uma modificação, porque olha só, a gente está usando o Backdrop Opacity para interpolar, mas o ideal seria se a gente utilizasse um valor aqui para ele, né? Um bottom, já que ele tem mais valores do que 0 e 1. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo Animated View e vamos dizer que o nosso bottom é 0, né? Inicialmente, que aí o nosso cara aqui é o nosso bottom. O input range agora não vai ser 0 e 1, né? O nosso input range aqui agora vai ser diferente, vai ser 0 e realmente o card height. E o nosso output range 0 card height também. E aqui clamp obviamente para ele não passar do valor lá. Aqui ele tá reclamando, mas vamos passar só um true aqui, sei lá. Fala sério, cara. Escrevi Animated View, galera. Foi mal. Animated Value aqui. Oxe, tô ficando doido. Pronto. Então, beleza. Então, aí aqui, ó, não vai adiantar nada, porque ele não tá mais interpolando com o Backdrop, tá? Mas a gente vai corrigir esse nosso Backdrop Opacity. A gente vai alterar para o nosso Card Height, tá bom? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos alterar logo para a gente não se perder. Então, primeiro vamos apagar esse nosso Backdrop Opacity e vamos fazer o timing para o nosso bottom. E quando eu faço o Animate Out, eu estou movendo para o Card Height. Beleza? E aqui o nosso opacity vai ser bottom.interpolate. Agora sim a gente vai trabalhar o nosso opacidade. Então o input range aqui vai ser de 0 até o Card Height, certo? Que é o contrário, né? A gente está passando para ele os valores do bottom. E eu quero que ele trabalhe somente entre 0 e 1. Nosso output range vai ser esse. E a mesma coisa, extrapolate, clamp também. Pronto. Agora aqui tá ao contrário. Então vamos fazer assim, né? Eu sempre troco. Por quê? Porque quando ele está 0, ou seja, ele está visível. Então ele também tem que estar visível na opacidade. Aqui, o card height significa que ele escondeu o card. Então, se ele escondeu, também o backdrop também é para ter escondido. E agora já funcionou nossa transição. Se eu fizer um reload aqui, tá vendo, né? E agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que eu movendo, né, esse elemento, ele trabalhe no nosso bottom. Para fazer isso, é bem simples. Basicamente a gente faz assim, bottom set value. Direto. E o DY. Por que isso? Simplesmente porque esse valor observa cada movimento. Então,
eu seto direto, eu pulo a animação do bottom, não precisa, porque eu já estou pegando o movimento aqui. Então, se eu fizer, ó, olha só, ele pegou, tá vendo? Inclusive, como o backdrop também está interpolado, ele também funciona de acordo com o movimento que eu faço aqui. E aí, galera, ó, temos um... Ixi, olha só que doido, tá vendo? Isso é normal, tá? A gente vai trabalhar isso aqui agora. Então, o que a gente vai precisar fazer? No momento que eu fizer o onPen Responder Grant, né? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero que ele, o meu bottom, set offset pro bottom.value e o meu bottom set value para 0. Basicamente, o que eu estou fazendo? Olha só. Quando eu arrasto isso aqui, né? Ele tá... Antes, quando eu clicava e começava de novo, ele começava aqui, ó, do 0. Porque era o valor dele. Mas agora... aliás, eu tenho que fazer isso no onRelease. Vamos lá. onPen Responder Release. Opa. onPen Responder Release. Vou fazer assim. Gesture State. Opa. Eita. Gesture State também. Beleza. Então agora o que eu vou fazer aqui? Olha só. Bottom Flatten Offset. Eu estou limpando o offset dele. Tá? Significa o quê? Isso aqui, ó, quando eu faço isso, na verdade, o posicionamento desse meu elemento continua sendo 0 e ele tem um offset que ele chama. Então ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou arrastando aqui, mas eu estou mexendo no offset desse cara. Daí quando eu começo novamente aquele movimento, ele voltava para lá. Por quê? Porque era a posição default dele. Então o que eu estou fazendo? Quando eu solto, eu limpo o offset dele. Ou seja, ó, limpo o offset, 0. E quando eu começo de novo, ele pega e seta o offset dele como sendo o mesmo valor atual. E depois set value para 0, porque é o valor que ele está agora. Ó. Então aqui, ó, é assim que a gente consegue deixar um card no mesmo lugar. Mas na verdade, não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer, na verdade, é fazer o seguinte, ó. Se eu soltar no meio do caminho, ele volta. Se eu soltar no meio do caminho, não. Tipo assim, uns 20%. Certo? O que a gente quer é o seguinte. Quando eu clico aqui nele, deixa eu só dar um reload aqui. Quando eu clico nele aqui, ó, e arrasto para baixo, se eu passar de um determinado delta, ele vai fechar automaticamente. Mas se eu soltar, ele volta. Vamos brincar com isso então. O que a gente vai fazer? No momento que a gente fizer o release, é quando a gente vai ver isso. Então, eu vou fazer assim, ó, percentage to close, e vou dizer que é igual a 20%, só do que eu quero, do card height. Então eu estou querendo dizer o seguinte, ó, eu tenho a altura do cartão. Quando ele passar de 20%, entendeu? Quando ele for maior, o movimento for maior do que o 20% da altura, ou seja, quando eu fizer assim, gesture state dy maior do que percentage to close, eu quero que ele faça um close. Agora esse close nosso aqui é a animação. Vamos chamar de animate out, né? Animate out, tá? Vamos ver como é que seria. Fechou. Viu só? Eu soltei. Vamos fazer de novo. Ó, cliquei, arrastei, deve ter passado de uns 20%, soltei o mouse. Fechou. E agora vamos fazer o contrário. Se não, aí ele volta fazer um animate in, que a gente vai criar ainda, né? Vamos criar a função animate in. Oh, caramba. Tá difícil. Animate in. E a gente vai fazer só o contrário do que está no animate out. Então a gente vai fazer animated timing, certo? Lembrando do start, não vou esquecer, vou botar logo. Bottom to value, eu vou colocar 0. Beleza? Que é o nosso 0, é o nosso animate start. Ó. Opa, foi muito, né? 20%, vamos lá. Ó, voltou. Então, ao invés de fazer time, dessa vez eu vou fazer um string, para ser um pouquinho diferente, vai ser mais divertido. E vou aumentar aqui para 30%. Então, se eu fizer assim, ó, voltei, ó. Viu que ele volta? Bem rapidinho. Tá vendo?
Agora se eu fizer um pouco mais, ele fecha. E também o nosso Animate Out, vou fazer o Spring também. Eu gosto do Spring, eu acho o Spring bem bacana. Ele é a animação mais rápida. Tá vendo? Pronto. Belezinha, então a gente tem aqui, isso aqui está funcionando. Agora, vamos fazer... O que a gente pode fazer aqui? Vamos só dar uma melhorada nesse nosso código. Só uso isso aqui uma vez, então já vou pegar o DY logo. Pronto. Se o DY, né, for maior do que o percentage to close, no caso aqui é 30%, aí a gente fecha. Isso aqui a gente não precisa mais, tá? Ó, vou mostrar por quê. Por quê? Porque a gente tratou o release dele. Então aqui ele realmente já está voltando para a posição, beleza? E aqui agora tá desse jeito. Então a gente não precisa mais disso daqui. Feito isso, a gente precisa agora fazer com que isso aqui seja clicável. E a gente tem aqui um macete, tá, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. O Z-Index funciona muito bem para iPhone. E o Z-Index não funciona para Android. É simples. Ou seja, na verdade, para você trabalhar estilos com iPhone é muito mais legal. Eu particularmente acho mais fácil, é mais legal de trabalhar, você consegue fazer mais, tem mais flexibilidade. E trabalhar com Android, os estilos do Android é mais chato. Como a gente está com Android aqui, então a gente já vai começar pelo mais chato. Ou seja, se você quiser fazer um app só para iPhone, você pode e vai ser mais fácil para você. Né? Mas vamos lá, então é o seguinte, aqui a gente precisa fazer com que esse cara aqui, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, por que a gente não consegue clicar. O nosso backdrop, na verdade, ele ainda está aqui. Uai, como assim? Vou mostrar para vocês. Vamos dizer que o nosso output range, em vez dele sumir, eu vou deixar ele 50% só. Então olha só, viu? Ele continua escuro aqui. Ele não sumiu. Ó, tá vendo? Ó? Ele ainda tá um pouco escuro aqui. Não sei se vocês puderam perceber, mas eu vou dizer aqui 9, 8 assim. Pra ficar bem perceptível, ó. Praticamente não sumiu, tá vendo? É exatamente por isso. Então assim, aqui na verdade a gente trabalha na opacidade. A opacidade o elemento, ele tá ali, mas ele só tá transparente. Entendeu? Então assim, ele tá transparente, mas ele está lá. Então por isso que a gente não consegue clicar e tocar nessas coisas. Para isso, o macete bem legal é não usar o Z-Index. Não precisa usar o Z-Index para isso. A gente vai usar um macete bem mais... Uma sacada que vai funcionar para Android e para iPhone. Então, o que a gente precisa fazer para fazer com que os componentes digitais sejam clicáveis novamente? A gente precisa basicamente sumir com a nossa view. Para que a gente suma com essa nosso backdrop, vamos fazer vamos criar uma constante chamada backdrop left, que é basicamente o seguinte, posicionamento de left do backdrop, tá? Então vamos dizer que ele é um new animated value e o posicionamento dele, que é o backdrop left, é 0. Beleza, então lembra disso, posicionamento dele 0. E a gente vai fazer com que esse nosso backdrop left suma do mapa. Para isso, o que a gente vai fazer? Backdrop left.setValue, eu vou chamar aqui de, sei lá, 2000. Enfim, vamos estar com ele 2000 pixels para longe, né? Posso até ser mais. E aí, no fim do animated out, ainda não vai funcionar porque ele está aqui, certo? Mas eu vou fazer aqui, ó, alterar essa propriedade aqui. Vai ser a propriedade left dele, e vou chamar de backdrop left.interpolate. Na verdade, pode ser só backdrop left. Vamos ver. Backdrop left, ele setou o valor para 200. Né? Então vamos só dar um console log. Não sei se vocês repararam. Sumiu. Ó. Quando eu clico aqui, sumiu, tá vendo? Ele some com a parada aqui. Então,
É basicamente isso que a gente vai estar fazendo. Então vamos botar aqui, vou deixar aqui 0 e aqui ó, passou a ser responsivo de novo. Agora vamos lá, backdrop left, eu vou fazer o interpolate porque eu acho que o interpolate fica um pouco melhor. Input range vai ser de 0 a o 2000, né, o valor louco lá. E o output range vai ser simplesmente, aliás, eu vou fazer o seguinte, pessoal, olha só. Vamos dizer que eu quero o valor 0 e 1, tá? Para o backdrop left. Ou backdrop visible. Vamos fazer assim, deixa eu dar um rename aqui. Backdrop visible. Né? Por padrão ele vai ser 1. Que vamos dizer como se fosse assim, true, é 1. Então, backdrop visible. E aí agora, eu vou passar o valor aqui, ó, eu quero que ele suma. Então eu quero set value para zeros, para sumir. Né? Sumiu. E aqui o backdrop visible, eu vou interpolar, os valores são 0 e 1, né? Eu quero o backdrop visible a 0 e 1. E eu quero dizer, na verdade, vai ser de 0 a 3000. Tá certo? E lembrando, eu estou fazendo aqui, não estou fazendo uma animação, eu estou setando o valor direto. Então, por isso que ele vai meio que de forma instantânea. Né? Agora, aqui ele é, na verdade, desculpa, quando ele é 0, ele não é visible, então é para ser o contrário. Pronto. Aí. E ele some. Né? Agora vamos fazer uma coisa. Vamos deixar assim e vamos colocar o valor 0 aqui. Ó, que já é clicável. Ele tá com um delayzinho, né? Mas é clicável. Vamos ver se quão responsivo ele tá. Ó, mais rápido que antes parecia. Tá vendo? De qualquer forma, essa é a forma bem simples da gente fazer. Tirei, já clico. Coloquei no backdrop. Ele tá demorando um pouquinho, né, para fazer isso. É o left. Então vamos, ao invés de trabalhar com left, vamos trabalhar com transform também. Vamos fazer assim, ó. Recortar isso aqui. Trabalhar com transform, translate y, aliás, translate x, né? E a gente cola o backdrop. Vamos lá, o que a gente quer fazer? Quando ele for 0, ele vai estar escondido, né? Vai estar invisível. Então, translate para colocar aqui translate x para 2000. E aqui o 0. Beleza, vamos ver? Parece que foi um pouco mais rápido. Vamos ver aqui se ficou mesmo. 0.8. O mesmo tempo de resposta. Beleza, mas é o que a gente tem. Beleza? Vamos, de repente a gente diminuir aqui, vamos ver o que acontece. Talvez seja mais rápido se a gente só diminuir um pouquinho. Beleza, esse é um pequeno macetezinho pra gente trabalhar. Talvez com o animate out, né? Sem ser spring, de repente o spring tem um tempo um pouco mais. Vamos ver aqui o que ele tem pra gente. Damming, delay, friction, speed, shiftiness. Trabalhar com timing aqui pra ver. Vamos trabalhar com timing. Time acho que a gente não tem esse problema. É bem mais rápido. Assim que ele termina, já é clicável. Beleza? Pronto. Vamos deixar assim então. Time, lembrando disso, tá? Esse é um pequeno hack mesmo pra gente conseguir fazer um backdrop funcionar. É a forma mais simples que eu consegui fazer, tá? Se você quer trabalhar só com iPhone, você só usa o Z-Index. É bem simplão, é bem maravilha. Então o Z-Index, no caso para esconder, você botaria o Z-Index para -1 e já funcionaria para você. Beleza, então feito isso, a gente tem o onMove should set pen responded true. Esse cara aqui é o seguinte, quando que você quer permitir, né, que ele mova. Então, por exemplo, aqui qualquer movimentozinho que eu faça,
ele já está permitindo mover. Só que o ideal seria que eu permitisse ele mover somente, né, com um certo valor de DY. Então, por exemplo, aqui, quando for maior ou igual a 10, ou, por exemplo, bottom underscore value for menor do que card height, por exemplo, né, e bottom.value maior do que 0. Né? O que o diabo eu tô fazendo aqui? Seguinte, ó, eu comecei a mover aqui, ó, já o meu mouse movendo um pouquinho, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Só que ele não tá movendo. Por quê? Porque eu tô dizendo o seguinte, ó, você retorna true somente se o delta y, ou seja, o y assim, ó, for 10. Se eu estiver movendo um pouquinho, se ele for um pouquinho para 10, aí ele movimenta, ó, moveu, pronto, tá vendo? Ou se não, você faz o seguinte, se o valor do bottom, né, o valor aqui, que no caso, nesse caso aqui é 0, se ele for menor do que a altura do cartão, que é true, né, e o bottom value for maior do que 0, permite eu mover também, ó. Tá vendo? Mas nesse caso aqui, gente, do jeito que a gente fez, a gente só precisa disso aqui, ó, na real. Ou seja, permite mover se o DY for maior do que 10. Olha que simples. Então, permite mover se for maior do que 10. Se eu quiser diferente, 20, por exemplo, ó, permite aqui só se for maior do que 20. Vou botar aqui, ó, 50 para vocês verem a diferença. Ó, tô aqui, tô arrastando, ó, tá vendo? O mouse, ó, não mexe. Ó, quando eu passo de 50 o DX, ó, cliquei aqui. Se o DX passou de 50, ó, pum, ele pega. Aí ele deixa mover. Tá vendo? E assim vai. Se eu botar 100, mais ainda, ó. Eu tenho que andar bastante para mover, ó. Tá vendo? E aqui você trabalha. Então, isso daqui pode ser dinâmico. Você pode ter uma função. E para que serve isso aqui? Isso é útil, por exemplo, se você tiver um scroll aqui. Vamos supor que você está fazendo um scroll aqui. Então, você não tá interessado que ele mova. Você fazer um scroll e ele mover esse cara aqui também. Então, ou você está fazendo alguma interação, tocando alguma coisa aqui. Você não quer que ele mova, né? Você tem um input aqui, por exemplo, e tal. Então, isso é muito importante. É quando você diz para ele, ó, permite o movimento. Pode permitir, entendeu? On move should set pen responder. Então, no movimento de move, seta o pen responder, ou seja, seta, ele faz funcionar o pen responder. Entendeu? Então, basicamente essa é a regra. Então, vamos colocar aqui 20, deixa 20. E fechou. Agora, vamos fazer vamos ter que transformar esse nosso componente para que ele seja clicável. Quando eu clico aqui, eu abro ele. Como é que a gente faz isso, gente? Esse é um componente que a ideia é ele ser reutilizado em outros projetos que você estiver trabalhando. Você só pega ele, copia e cola lá e funciona. Ou se você quiser subir um projeto open source ou deixar no repositório, o que seja, isso é com você. Mas a gente precisa definir algumas coisas. Não acho legal nesse caso, que é um componente para ser reaproveitado, não acho legal a gente trabalhar essa responsividade com o Redux, porque a gente vai estar criando uma dependência desse componente, ou seja, esse componente vai depender do Redux para funcionar. E pode ser que você no seu projeto não queira usar um Redux, não precise usar um Redux, ou que seja, não gosta, quer usar outra forma de fazer o seu state management. Então, não fica legal, você já não conseguiria utilizar esse componente. Para isso, a gente vai usar a API de forward, de ref, né, do próprio React. E aí a gente vai então transformar esse nosso componente bottom sheet em um componente que permita ter essa API, a gente usar ele como ref em outros componentes nossos. Então a gente vai fazer o seguinte, como a gente está usando TypeScript, a gente vai fazer um ref forwarding component, certo? E ele vai ser do tipo, aliás, bom, deixa eu voltar aqui antes. O que a gente vai fazer? Vamos declarar interface aqui, vamos exportar uma interface, que é a nossa interface bottom sheet ref.
Por que eu estou exportando? Porque a gente está usando TypeScript, então a gente pode usar essa interface para ajudar a gente, né, no nosso tooling com VS Code, para saber o que esse componente permite, qual é a interface desse componente, como que eu uso esse componente de forma que a IDE nossa, o editor de texto que você está usando, funciona. Então, o nosso bottom sheet ele vai ter simplesmente um método close do tipo void, né? Então ele vai ter essa interface dele, ele vai ter um método close que a gente vai criar. E agora a gente vai fazer assim, const bottom sheet vai ser do tipo ref forwarding component, do tipo bottom sheet ref, duas vezes, né? Não me pergunte, aliás, bottom sheet ref, e esse aqui é o bottom sheet props. Então vamos criar agora as props também. Type bottom sheet props. Que ele precisa, esse nosso props aqui? Vamos ver. Nosso props está usando children e children é obrigatório, né? O children aqui no caso é any, vamos colocar como any, porque pode ser qualquer componente. E é obrigatório aqui. E o nosso active, vamos chamar o nosso active, ele não é obrigatório, tá? E ele é uma propriedade do tipo booleano, ou seja, a gente vai passar para ele uma propriedade do tipo active, ou open. E aí, o que a gente faz, né? Active ou open? Vamos ver uma coisa, como fica melhor aqui. Vamos deixar assim. Aqui é um type, escrevi errado, desculpa, estou definindo um type aqui, passando props. E eu tenho que fazer com que esse cara aqui né, é um props e ele recebe um ref. O que ele está reclamando, hein? Element type is invalid expected string for built-in components or class function, but got undefined. Check the render method of counter script. Tá certo. A gente não está exportando, né, o nosso bottom sheet, tanto é que ele está até apagadinho. Então a gente vai fazer assim, ó. Depois que a gente transformou ele num ref, a gente vai export default, aí a gente passa o forward ref e o nosso bottom sheet. Dessa forma. Beleza? E a gente tem o nosso ref, tem o nosso state. Outra coisa. Dependendo da versão que você estiver utilizando do React, tá? Do React Native, quer dizer, você não vai conseguir utilizar essa API de refs em componentes, em functional components do React Native, né? Componentes funcionais, somente componentes de classe, stateful components, né? Enfim, na verdade, classes, enfim. Beleza, então, vamos lá. Vamos para o nosso counter screen. E vamos ver o que ele está reclamando aqui pra gente. Vou até abrir aqui na minha cola para ver o que tá de diferente e eu já falo para vocês. Então a gente tem o nosso bottom sheet ref, bottom sheet ref model active, tal. Aí ele está dizendo, element type is invalid expected string for built-in components. Vamos fazer uma coisa? Esse erro não faz sentido, então eu vou inicializar aqui de novo, porque eu mudei toda a referência, ele cagou tudo, então vamos ver se ele vai funcionar dessa vez, né? Tirar aqui e vamos rodar assim de novo. Aí ele compilar. Não, provavelmente é algum erro. Bom, pessoal, eu vou pausar o vídeo. Daqui a pouco a gente continua, eu mostro pra vocês qual foi o erro. Bom, logo após eu ter pausado o vídeo, eu descobri o erro. Engraçado, né, como as coisas acontecem. Mas basicamente tá em como a gente está importando o nosso bottom sheet, né? Eu estava importando ele,
com brackets, né? Sendo que eu passei a exportar ele como default, né? Então, assim, esse é o problema. Eu estou exportando ele como default aqui, e por isso que deu ruim. Eu estou importando ele aqui sem ser como default. É só isso. A partir do momento que eu resolvi isso daqui, ele funcionou. Tá bom? Ó, tudo funcionando. E agora, aí é que tá, isso que é legal. O que eu quero aqui agora? Eu quero que quando eu clicar no nosso ícone de crédito, ele vai abrir a nossa modal. E também, como que eu posso referenciar, né? De que forma eu posso fazer isso direto no meu componente sem Redux? Já falei que é como com a API de refs, né, do React. Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui no nosso bottom sheet, vamos dizer que o nosso ref é o nosso model ref, que a gente vai dar um nome. Vamos criar a nossa model ref aqui em cima. Então, vai ser, nosso model ref vai ser, deixa eu dar uma olhada aqui, olha só, a gente faz assim, ó, use ref, tá vendo? Do React, ele já importou ali em cima. E eu vou passar para ele qual é o ref aqui, que é, na verdade eu só estou criando, mas aí que é legal, como a gente está usando TypeScript, eu posso dizer que é bottom type sheet ref, e ele já importou para mim aquela interface que eu tinha exportado, lembra? E beleza, agora essa minha model ref, eu tenho o autocomplete do VS Code, então se eu quiser usar aqui model ref cadê? Aí, ó. Assim, desculpa, porque aqui eu tava como, né, tinha que ser assim, model ref.close, ó. Aliás, current, né, é a API, ó, que legal. E o close, que é o método que eu defini lá no bottom sheet ref, tá vendo? Então, esse que é legal de usar o TypeScript. Por isso que eu tô usando o TypeScript aqui, vamos utilizar ele a nosso favor, beleza? Feito isso, olha só, nós temos aqui a nossa active, vamos fazer diferente? Eu tenho aqui a minha modal ref agora, já está definida. Agora eu consigo acessar isso aqui de qualquer lugar. Então se eu tenho aqui credit tag, cadê? Aqui o credit icon, que é esse meu credit icon, já defini ele como touchable opacity, certo? Então o meu credit icon, ele responde ao onPress, certo? Se ele responde ao meu onPress, significa que eu consigo acessar aqui o meu model ref, current, chamar o método open. Vamos chamar o método open, que eu acho que fica legal. Bottom sheet. Vamos abrir o nosso bottom sheet e definir um novo método aqui, que vai ser o método open. Vai ser do tipo void também. Tá? E a gente vai criar os dois métodos aqui agora. Então, function open e function close. Tá? E uma vez que eu tenho esse meu método open aqui, o meu método close, eles são privados. Então na prática, aquilo lá não vai funcionar. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero fazer isso daqui funcionar. Que quando eu clico aqui em open model, eu quero que ele abra a minha modal. Mas por enquanto vamos colocar um console log só pra gente ver se funcionou. Console log, close, né? Close minha modal. Beleza? E agora sim, o que a gente faz aqui agora? A gente vai verificar o seguinte. Olha só, o que a gente vai fazer. Deixa eu só abrir aqui o componente bottom sheet, ó. A gente precisa usar, como a gente está usando a API de use refs e tudo mais, a gente precisa expor essas nossas funções de forma que eu vou dizer imperativa. A gente vai usar então o use imperative handle, tá vendo? Que é, esse use imperative handle é a forma como a gente quer exportar, ou seja, deixar pública a nossa API. Então a gente tem os nossos métodos e aqui eu defino os métodos que serão públicos, ou seja, acessados pela referência. Então eu vou passar ref e vou passar uma callback que vai expor pra gente o nosso open e o nosso close. Só isso. A partir de agora o nosso open funciona e o nosso close também. Se eu não passar aqui o open, não vai funcionar. Entende? Então é isso que é uma coisa muito legal. Inclusive você pode até renomear o método, expor de forma diferente, mas por padrão é legal você utilizar os mesmos métodos para você não se perder aí na sua nomenclatura.
E agora aqui o nosso counterref, vamos salvar. E quando eu clico, bom, vamos fechar isso aqui, né? Quando eu clico aqui, ó, Open Model. Esse Open Model já está dentro do meu Bottom Sheet. Já é aqui dentro, Open Model. Então, a partir do momento que eu cliquei no Open Model, eu vou fazer o Animate In. Animate In. Beleza? E aí, vamos ver. Fechei. Abri. E aí? Olha só o que deu. Deu diferença. Claro, a gente não trabalhou muito no Animate In. E agora chegou a hora da gente poder trabalhar. E o nosso Close, a gente vai fazer o nosso Animate Out. Tá? E esse é o nosso Animate Out. Backdrop Visible Set Value 0. E é o nosso On-Pen Handler. Vamos ver aqui o nosso Pen Responder. Tá tudo beleza aqui, Animate In, né? O nosso Animate In, o que ele está trabalhando? Vamos ver. Ele está trabalhando no bottom para value 0, certo? E o nosso Backdrop Visible não está mais Backdrop, vamos fazer assim, ó, Backdrop Visible, vamos setar o value para 1, lembra? Então, isso é importante. Então aqui, setei também, opacidade continua trabalhando, mas ele já não me permite clicar aqui. Tá vendo só? Então, eu vou chamar o método Open, o método Close, inclusive aqui eu vou chamar o método Close ao invés, para não ter problema, e o Open aqui. Pronto, gente. É muito simples. Aqui a gente faz o nosso Close e aqui a gente chama o nosso Open. Aqui eu estou reiniciando, adicionando, e aqui eu... Opa, teve uma miguelagemzinha aqui. Ó, o que rolou? Quando eu clico aqui, vamos tentar descobrir o que é isso, ó. Se eu clico direto, ele funciona. Agora, se eu trabalho aqui, ele dá uma viajada na maionese aqui. E... bom, eu ainda não sei o porquê, por que diabo de motivo ele tá assim, né? Mas, Backdrop Visible aqui, o Start Timing. E aqui tem o Animate Out. Vou investigar. Espero que quando eu pausar aqui, logo em seguida eu descubra, igual da última vez. E eu vou mostrar pra vocês já. Beleza, pessoal. Demorou um pouquinho só, mas consegui entender aqui. Na verdade, entender não muito, mas resolver o problema. Então é o seguinte, olha. Eu resolvi o problema esse gap, né? Quando a gente alterava aqui, ó. Pum. Simplesmente mudando o valor inicial para o que a gente iria colocar mesmo, né? Então, por exemplo, na verdade, quando a gente iniciar o nosso app, a gente não quer que ele comece com a modal aberta. Então foi só isso que eu mudei e parou de acontecer esse bug esquisito, né, de layout. Então, o nosso bottom, na verdade, em vez de inicializar como 0, ele vai inicializar com a altura do cartão. E o nosso backdrop, em vez de ser visible, ele vai ser escondido por padrão. Então, é assim que a gente deve configurar. E feito essa mudança, tudo funciona normalmente. Tá vendo aquele gap quando a gente altera aqui, ó, clica no botão, ele dava de uma vez, né? Não fazia o efeito da animação. Isso não acontece mais, né? Então, assim, é esquisito isso, mas tá funcionando. E o bom é porque foi da forma exatamente como a gente queria. Beleza? Então, vamos só fazer uns últimos ajustes. Eu vou voltar esse aqui para 20%, porque pela minha experiência do dedão, eu queria, por exemplo, às vezes você quer só sumir ali, dar um toquezinho para baixo de leve, 20% é bom. Tem uma boa usabilidade, uma boa responsividade, na minha opinião, então eu vou deixar aqui para 20. A gente já alterou o estado inicial do nosso componente para que tudo funcione primeiramente como um contador e depois o crédito apareça, então tá ok, tudo funcionando também. E acho que o último ajuste é colocar um clamp aqui também no Extrapolate. Eu sempre gosto de fazer isso porque
por mais uma questão de segurança mesmo nossa, né? E a última coisa que eu vou fazer para a gente encerrar a aula é alterar aqui, eu fiz aqui um bug, uma parada que não deu certo por enquanto, mas o button, vamos colocar aqui, ele está reclamando aqui, ó, que o próprio propriedade style is missing. Então vamos lá no nosso button e vamos declarar um type, né? Type button props aqui. E vamos dizer o seguinte, ele tem children, o children é obrigatório para o nosso button, sim, é obrigatório, então vai ser do tipo N. O nosso type é do tipo string, também é obrigatório. O nosso style não é obrigatório, tá? E ele vai ser do tipo object, ou tem até uma outra coisa que é legal que a gente pode fazer, que é o seguinte, vamos abrir o button aqui e ver as propriedades aqui. Ele é do tipo object, né? Mas tem uma outra coisa aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui para ver type aqui, string, só pra gente ver como é que tá. Por exemplo, ó, só pra gente ver aqui o erro. O que ele tá reclamando? Style is missing. Ah, claro, né? Button prop. Então aqui por enquanto vai ser esse cara. Vamos chamar de props, button props. Pronto, vamos fazer assim. E o onPress que não está declarado. OnPress, que é do tipo function. E o onPress também é obrigatório, né? Mas às vezes a gente só quer fazer uma... Vamos deixar obrigatório mesmo. Ó, aqui ele está reclamando já pra gente, ó, que o tipo, né, ó, o tipo do onPress event gesture responder event. Ele é na verdade assim, ó. Quer ver, ó? Vamos ver. É opcional. Então vamos também deixar opcional. Ele é do tipo, como é que ele é? Void, né, ó. Void, e ele é do tipo event, que recebe um gesture responder event. Gesture responder event do React Native. Então, esse é o nosso onPress, a gente mapeou ele de forma igual para ficar bem fidedigno. E o nosso style vamos botar só como object mesmo. À medida que a gente for trabalhando aqui, a gente vai ver, né, direitinho com quais são os estilos que a gente pode estar colocando. Os tipos, né, quer dizer. Eu acho que a gente pode fazer isso aqui assim, ó. Vamos ver? Vamos tentar fazer assim. Podemos, ó. Definimos aqui o tipo button, né? Já estou fazendo uma desestruturação, mas estou passando o tipo ainda. Isso funciona belezinha. Maravilha, ficou legal. E agora que a gente não tem mais aquele lint, né? Aquele declaração de erro aqui. Esse nosso objeto já está mapeado direitinho, nosso button. E tudo certinho. Eu acho que acabou. Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deem um like, deixem seus comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma queixa assim do tipo, poxa, isso aqui ficou meio perdido, por favor, comentem aí. E eu vou ter o maior prazer em poder estar explicando para vocês. Um abraço, valeu!